Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Feliz sábado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Palavra do Dia. A palavra hoje está no Evangelho, João capítulo 11, versículo 33 ao diante. Quando Jesus a viu chorar, e os que estavam com ela comoveu-se inteiramente. Perturbou, ele perguntou: onde o puseste? Responderam: vem ver, Senhor. Verso 35. Jesus começou a chorar. Os judeus então disseram: vede como ele o amava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, dia 18 de setembro, sábado, a palavra de Deus vem nos trazer uma compaixão de Jesus para com as duas irmãs, Marta e Maria, na qual estava presenciando um momento muito difícil na vida delas, que era a morte de Lázaro. Trazendo para a nossa realidade hoje, falando sobre o choro, algumas pessoas interpretam que quando alguém chora é porque é fraco, é porque não tem fé, é porque não acredita em Deus. Isso é uma grande ignorância, porque o texto bíblico aqui foi bem claro que o próprio Jesus chorou. O choro, para quem não sabe, é uma manifestação de um sentimento daquilo que está dentro de nós. Chorar não é sinônimo de fraqueza ou de falta de fé, não é isso. O choro é um desabafo, porque nós sabemos que todos nós temos uma válvula de escape dentro de nós, e quando você, eu, nós não colocamos para fora aquilo que está nos angustiando, aquilo pode explodir em uma doença no nosso corpo. Você sabia disso? Por isso que é importante colocar para fora, né? A irritação, muitas vezes, as raivas, a tristeza, que muitas vezes vamos acumulando dentro da gente. Isso vai desabrochar se caso nós não dialogar com alguém ou chorar. Isso pode explodir, como eu falei, em uma enfermidade no nosso corpo. Então Jesus, diz o texto aqui em João 11, no versículo 34, ele perguntou: onde o puseste? No caso, o corpo de Lázaro. Eles disseram: vem ver, Senhor. E diz o texto, quando Jesus o viu, começou a chorar. Veja aí, Jesus, que é o próprio Deus, chorou. E porque você talvez um dia disse para alguém, diante de um sepultamento, de um ente querido, essa palavra que eu mesmo particularmente não digo para ninguém: não chore. Não existe, meu irmão, ninguém de plástico, né? Nós temos sentimentos, nós temos, né, carência. Quando nós vemos, por exemplo, um ente querido partindo, diante de um velório, não chorar. E tem aquelas pessoas que se fazem de Robocop. Não chore. Quem disse isso que não é para chorar? É para chorar, sim. É um ente querido, é um ser humano que partiu. O que não podemos é ficar se escandalizando, fazendo teatro com choro, gritando, né? Tem aquelas pessoas que, com todo respeito, né, por conta também da queda de nervo, gritam, choram alto. Talvez isso faz parte do desabafo. Cabe a você e a mim viver a empatia, né? Você não posso julgar uma pessoa, meu irmão, pelo fato que ele está chorando, nesse sentido do ente querido quando falece. Lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 15, está escrito: chorai com os que choram, ou seja, sinta a dor do outro em você. Em outras palavras, coloque-se no lugar do outro, tenha compaixão. Em vez de julgar o choro do outro, coloque-se no lugar dele. Se fosse da sua casa, se fosse uma pessoa da sua família que tivesse partido, você estava aí só olhando, com o dente rindo, arreganhado, como diz? Não, com certeza estava aí a cabeça baixa, triste. Porque eu não acredito que diante de um sepultamento ou de uma perca de outra pessoa mais próxima de você, alguém vai ficar rindo. Não tem condições, meu irmão. É um ser humano, é uma vida. Independente disso, em outras situações também, tem situações que nos faz chorar. Uma raiva nos faz chorar, né? Uma tristeza, né? Uma decepção, uma dor, né? Tem vários significados porque uma pessoa chora. E Jesus não é contra o choro.
Se eu for lendo a Bíblia, pega lá em Mateus, por exemplo, no capítulo 5, no versículo 4, o próprio Jesus diz: felizes os que choram, porque serão consolados. Ou seja, Jesus não está mandando você agora viver chorando, também para viver assim, nessas lágrimas, como se fosse um chuveiro, de tudo chorar. Não é isso que está falando. Ele está falando que é feliz as pessoas que colocam para fora aquele sentimento que está lhe angustiando. Porque quando nos coloca para fora, Deus vem nos consolar. A palavra de Deus tem esse poder de nos consolar, de nos acalmar. Então hoje, nesse dia 18 de setembro, sábado, eu e você aprendemos com essa simples catequese a não repreender as pessoas quando estiver manifestando a sua dor, a sua tristeza, a sua angústia, através das lágrimas, Ninguém sabe o que tem dentro do outro, meu irmão. Vamos parar hoje com essa ignorância. Se algum dia você repreendeu uma pessoa porque estava chorando, porque perdeu o filho, ou o pai, ou a mãe, deixe ele a chorar ou ela chorar à vontade, porque isso alivia o coração. Amém? Então que hoje nós aprendemos com essa palavra, como diz aqui, repito, em João 11, no versículo 33 ao diante. Quando Jesus viu chorar, e os que estavam com ela começou-se interiormente e perturbou-se. Ele perguntou: onde o puseste? Responderam: vem ver, Senhor. Jesus começou a chorar. E os judeus então disseram: vê como ele o amava. Está vendo aí? Quantas pessoas, repito, por ignorância ou até mesmo por falta de discernimento, acha que do fato uma determinada pessoa anda na igreja, se ela perder um pai ou uma mãe, ela não pode chorar, ele não pode estar ali, em pé, bem tranquilo. Meu irmão, vai pra cá, vai pra cá. Não existe uma pessoa que perca um pai ou uma mãe e ele fica ali não derramar uma lágrima, a não ser que seja de plástico, ou então não tenha, meu irmão, como se diz, noção do que está acontecendo. Por outro lado, tem aquelas pessoas que aparentemente não botam uma lágrima, não é porque não gosta da pessoa, não é porque não amava, é porque tem pessoas que às vezes se segura ali, para não chorar, mas no fundo, por dentro está chorando. Deu para entender? Então nem sempre as pessoas vão chorar manifestando em lágrimas. A lágrima está bem no coração, que só Deus vê, Então cabe a você e a mim não apontar, o porquê fulano está chorando tanto e o porquê também fulano não chora. E chorar ou não chorar não significa falta de fé. Vai de cada história de cada um. E Deus sabe, como se encontra o seu coração no dia de hoje e o meu coração no dia de hoje. Vamos colocar essa palavra em prática. Viver a empatia. São tantas coisas que nós vamos repassando por falta de sabedoria, não é assim? Talvez algum dia também mudando um pouco do assunto do choro, mas quantas vezes você já ouviu alguém falar assim: olhe, onde tem fumaça tem fogo. Você já ouviu isso? Você concorda com essa pronúncia? Onde tem fumaça tem fogo? Eu digo para você que nem sempre onde tem fumaça tem fogo. Tem muita fumaça que não vem de fogo. Tem muita fumaça que vem de um carro que de repente bateu. Tem fumaça de cigarro. Tem fumaça de eletrodoméstico. Sim ou não? Então, nem toda fumaça vem de fogo. Trazendo para a realidade de hoje. Quer dizer isso? Nem tudo também que vem ao nosso ouvido é verdade. Então é preciso ter discernimento, meu irmão. É preciso ter discernimento, meu irmão. Saber discernir. O que é discernir? Saber interpretar cada situação e cada assunto. Não é de imediato já ver algo e já terminar. Isso é isso. Não é por aí. Então que Deus lhe abençoe. Que Deus nos dê discernimento naquilo que vamos enxergar de hoje diante. Seja lá no choro, seja lá numa situação dentro de casa, na sua vida. E não levar tudo para o nosso ponto de vista. Porque a Bíblia diz, que Deus não vê como a gente vê. A gente vê a aparência, o texto bem claro, lá em Samuel, vai dizer que Deus vê o coração. Amém? Deixa aí embaixo seu comentário, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok, E até amanhã, se assim Deus permitir, com mais um programa, Palavra do Dia. Obrigado, amado. Obrigado, amada. Tenha um feliz final de semana. Tchau.